a nossa comentarista especial dessa noite, a deputada federal Júlia Zanatta. Deputada, muito boa noite. É um prazer tê-la conosco hoje aqui no Bradock Show. Boa noite Serrão, boa noite Carlo, boa noite Marcília, um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição aí, só vou colocar o fone para ficar melhor, tá? Primeiro, uma pergunta importantíssima: como é que está a neném? Que isso que interessa, o resto a gente vai tocando. Como é que tá? Tá ótimo, tá grande aqui, ó, quase... Tá, já pode vir a qualquer momento, já tô no 9º mês, né? Se vier Que amanhã, rapidez, eu tô feliz, hein? porque eu tô Legal. bem cansado, inclusive. Saúde, Não pode saúde, isso é que antes do vale. nosso Bradock Show e temos muitas perguntas para a senhora. Vamos esperar depois do Bradock. Não, Pode ser. brincadeira Que à não parte. nasça agora durante o programa, né? Mas vamos lá. Pois é. Deputada, então já lhe faço a primeira pergunta sobre esta decisão do ministro Zanin de marcar para o dia 25 de março, ou seja, daqui poucos dias, o processo, né, a decisão da primeira turma sobre o ex-presidente Jair, as acusações, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a opinião da senhora sobre essa decisão? Olha, achei bem célere a justiça, né? Seria legal se nos nossos processos também fosse assim, dessa maneira rápida, mas nós sabemos que a Suprema Corte tem um interesse especial nesse julgamento, porque parece que nada mais de importante está acontecendo no Brasil, né? Eles estão com essa história, com essa narrativa do golpe desde o começo, e aí a gente viu ali a parte da PGR, que parece uma ficção científica. Você lê ali que quais foram os supostos crimes do Bolsonaro: fazer live, dar opinião e questionar o sistema eleitoral, né? Então, isso é bem preocupante que está acontecendo. Pelo que eu vi, agora esse do dia 25 vai ser somente se aceita ou não, né? A questão, se ele vai virar, né? Se ele vai virar, se eles vão aceitar a denúncia, né? Vai virar réu. É isso, né, doutor Marcília? Isso, exatamente. Mas mesmo assim, de uma maneira muito rápida. E aí eu até fui olhar, né? Porque o julgamento teria que ser imparcial. E aí eu comecei a ver várias declarações de ministros da Suprema Corte, como, por exemplo, a que mais me vem assim à mente: Barroso, num congresso da Uni, falando que derrotou o bolsonarismo. Zanin, ex-advogado do Lula, que já se declarou, inclusive, já se declarou suspeito, eu acho, em algumas dessas questões do TSE, né, sobre Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, ele já está condenado por esse pessoal, pelos ministros do STF. O que eles vão fazer é somente fingir ali que realmente estão julgando, analisando as provas, ouvindo as testemunhas, né, quando tiver as audiências de instrução e julgamento. Porém, as cartas já estão marcadas e o jogo já está jogado. Então, é tudo muito preocupante, porque se a gente perceber, eu fiz uma fala lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu, da venezuelização do Brasil, porque lá eles também sequestraram a Suprema Corte e a Suprema Corte dava só decisões favoráveis ao regime de Maduro. E é o que está acontecendo aqui. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma matéria, faz o quê? 1, 2 semanas, falando que 89% das decisões do Supremo Tribunal Federal são favoráveis ao governo Lula. Quando era o Jair Bolsonaro governando, era 48 horas, até para explicar porque que ele usava uma camisa verde, né? Então, tudo é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil, e eu não vejo assim, porque o Senado, que seria o remédio constitucional, está dormindo, né? Então, eu não vejo agora, né, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Deputada, aproveito para lhe perguntar também, antes de passar para a nossa segunda pauta. A senhora é uma expoente importante do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro.
O que vocês pensam em fazer, o que vocês estão pensando em fazer, recorrer ou manifestar, caso o presidente Bolsonaro seja condenado, como aparentemente já está, como a senhora disse, de cartas marcadas essa decisão? O que o partido pretende fazer em reação a essa condenação? Apelar para cortes internacionais, denunciar, como a senhora fez em parlamentos, no Parlamento Europeu ou em outras instâncias, essa situação? O que será feito após essa eventual condenação? Como vocês estavam comentando antes aqui, não há para quem recorrer a não ser para Deus, né? Nesse caso aqui, ele vai ser julgado em uma única instância. Enfim, e o que a gente já vem fazendo, né, sob a liderança, inclusive, desse trabalho internacional do deputado Eduardo Bolsonaro, é tentar levar ao mundo que o Brasil está com sérios problemas, né? Eles vendem como uma democracia, mas, na verdade, nós estamos vivendo a situação do o crime sem castigo leva ao castigo sem crime. O crime sem castigo, todo mundo do mensalão sendo liberado, inclusive para concorrer à eleição, como foi o caso do Zé Dirceu, que recuperou a sua elegibilidade. E aí as pessoas, né, do 8 de janeiro, julgadas sem o devido processo legal, sem a individualização da conduta de cada um, dos processos que eu vi. Eu me ative a alguns processos de catarinenses, famílias que me procuraram, e ali é tudo muito genérico, não tem individualização das condutas, tudo para levar a essa condenação, inclusive essa narrativa, para finalizar com a condenação do presidente Bolsonaro. Então, nós precisamos continuar fazendo esse trabalho internacional. Nós temos visto, né, agora com a eleição de Trump, alguns resultados, e eu vejo solução, né? Por exemplo, o Bolsonaro tem falado algo, me dê metade do Senado e da Câmara, em 2026, que a gente consegue reerguer o Brasil, né? Porque hoje, na situação que nós temos no Senado, porque para mim é muito claro, só vai parar quando alguém conseguir barrar as atrocidades que estão sendo cometidas por membros do Supremo Tribunal Federal. Então, como que vai barrar um membro do Supremo Tribunal Federal? Um processo de impeachment. Um processo de impeachment tem que ser colocado em pauta pelo presidente do Senado. Inclusive, eu tenho um projeto de lei para tirar esse poder só do presidente do Senado, né? O projeto de lei diz que se tiver assinatura da maioria do Congresso Nacional, Câmara e Senado, o projeto tem que ser colocado, que não é pouca coisa também ter a maioria, né? Tem que ser colocado em pauta automaticamente, porque assim você tira um pouco o poder daquela figura, né, do presidente do Senado, porque o cara pode ir ali, negociar alguma coisa, ficar bom para ele e o resto que se ferre. Pois bem, eu não vejo isso hoje acontecer, né? O próprio Alcolumbre já falou que não isso não vai resolver o problema do país, mas vamos dizer na situação hipotética que ele colocasse o impeachment de algum ministro em pauta. Nós não teríamos sequer votos hoje, né, dentro do Senado Federal. Perfeito. Vamos continuando com as nossas E só pautas. complementando sobre o que o PL vai fazer, eu estou afastada de Brasília, né, por conta do final da minha gravidez. Então, não posso dizer se já foi conversado sobre isso, mas eu não participei de nenhuma conversa do que o PL vai fazer caso aconteça essa condenação do Bolsonaro. Mas certamente, né, nós vamos fazer algo e estar ao lado do presidente Bolsonaro, até por uma questão, né, de nós somos aliados, mas até quem não é aliado vai, nesse caso, ficar do lado do Bolsonaro por uma questão de justiça. Claro, claro. Vamos continuando com as nossas pautas, que temos muitas a comentar, porque documentos da imigração nos Estados Unidos mostram que houve uma falsificação para justificar a prisão de Felipe Martins. Dados de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos teriam então sido manipulados. O Departamento de Segurança americano removeu o registro falso com erros no nome e no passaporte, que foi cancelado, tinha sido cancelado e mesmo assim reportado nesse documento, claramente falsificado. Martins, por causa disso, ficou preso 6 meses
com base nesse registro adulterado, e republicanos americanos suspeitam de um conluio entre autoridades brasileiras e dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nesta reportagem da Gazeta do Povo, nessas imagens que mostram, né, esse documento adulterado. O nome de Felipe Martins, que é Felipe com I, como vocês estão vendo aqui, foi escrito Felipe com E também o número do passaporte que está reportado é um passaporte antigo que tinha sido cancelado e a denúncia feita de sua perca há 2 anos. Jorge Serrão, o que esse caso significa e quais as consequências se for comprovado um conluio entre autoridades americanas e brasileiras? Vai ser um rolo danado, né? Porque o crime do crime e quem foi responsável pelos crimes, né? Aí você vai ter que descobrir quem foi o causador do crime lá fora, da adulteração, e quem aqui no Brasil foi concordante com o aceite de algo que era adulterado. Mas aqui provavelmente vão dizer, a gente aqui não sabia que era adulterado. Não vai dar para dizer isso também não, porque a defesa do Felipe Martins, desde o começo, apresentou provas cabais, objetivas, de que havia uma informação falsa e que a prisão estava baseada em uma informação falsa. Agora que se sabe, além de falsa, ela era adulterada. Então, tudo errado, tudo errado. Agora, como você conserta isso? Não conserta. Não conserta. O Felipe Martins hoje é uma pessoa psicologicamente destroçada, com toda razão. É uma pessoa séria, uma pessoa que pensa a realidade brasileira e não tem nenhuma vocação aparente para bandido, mas recebeu tratamento como se fosse o pior bandido do Brasil. E aí? Quem compensa isso? Isso não tem compensação. Nem que lá na frente o caso dele seja perdoado por alguma eventual anistia, o estrago está feito. E aí? E aí? Vamos ter que invocar um tribunal de exceção daqui a uns anos no Brasil também para resolver essas pendengas? Esse é o problema, hein? O sistema de poder no Brasil, ele errou na mão. Quando ele definiu que depois que Lula chegou ao poder, ele chegou ao poder imbuído da vingança e o sistema de poder colaborou com essa vingança e continua colaborando com ela, não vai acabar bem essa história. Nenhuma história de vingança, em qualquer situação, acaba bem. Ela amplia o conflito, ela gera mais desgaste. E aí é uma pancadaria. E na pancadaria, quem ganha a pancadaria? O tempo é que vai dizer quem vai ganhar a pancadaria. Mas vem pancadaria. Isso terá consequências graves. Já está tendo, do ponto de vista institucional. É a mais grave crise institucional da história do Brasil. Nunca tivemos nada parecido nessa história mal contada do Brasil com o que estamos vendo hoje. Nada, nada parecido. E tudo, e o pior de tudo, Marcília há de corroborar, tudo tem a manta de uma suposta legalidade, de coisa feita dentro da lei. Só que essa legalidade, ela carece de um problema. Ela não tem legitimidade. E aí pode ter a lei, mas se a lei não tem legitimidade, essa lei não serve para o seu objetivo final. Agora, vamos falar um pouco de política lá em Brasília, porque o presidente Lula reduziu a nova ministra da Casa Civil a mulher bonita. E a minha ministra das Relações Institucionais, a mulher bonita, afirmou que colocou a mulher bonita na articulação política, ou seja, Gleisi Hoffmann, para melhorar a relação com o Congresso. O caso gerou reações opostas, com deputados de direita, senadores de direita, que acusaram Lula de machismo, enquanto petistas culparam a oposição. Gleisi ignorou o comentário do presidente e disse que sofre, abre aspas, ataques canalhas e de misóginos, fecha aspas. Maria Elizabeth Rocha, nova presidente do Superior Tribunal Militar, defendeu o feminismo no mesmo dia do comentário sexista do presidente Lula. Vamos ver o vídeo disso tudo e depois eu queria um comentário da deputada Zanata.
na Câmara pelo trabalho primordial do Guimarães, desse cabeçudão do Ceará, porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Eu acho que temos também, antes de passar a palavra para a deputada Júlia Zanata, temos um vídeo também do nosso Rodrigo Constantino comentando esse caso, então vamos ouvir o Consta e depois a deputada. Boa noite, turma do Bradock. Hoje eu vou comentar sobre essa nova presidente do STM, Superior Tribunal Militar. Parece, como disse o jurista André Marsiglia, né, que o STF vem fazendo escola. O grau de politização e de ideologia, onde deveria haver respeito às regras do jogo e juízes imparciais para fazer valer a lei, isso tem sido a regra no Brasil, infelizmente. E por onde entra a política, sai a justiça. Então, a presidente do STM afirmou que vai levar diversidade para a justiça militar. Isso parece discurso de DCE ou então de militante do PSOL, cá entre nós. Com relação ao patriarcado, é uma luta contínua que eu busco tentar minorar para as novas gerações de mulheres. Patriarcado? Que papo é esse? Bom, a nova presidente da STM mostrou a que veio quando disse que o Bolsonaro pode até mesmo perder a sua patente militar. Veja, isso é pré-julgamento, isso é uma opinião pessoal, subjetiva e política, isso é totalmente inadequado com quem, porventura, possa vir a ter que julgar alguma coisa relacionada a Jair Bolsonaro. A gente tem até o direito de perguntar se a presidente do STM foi escolhida por sua beleza. Eu sei que isso pode parecer ofensivo, não é mesmo? Mas foi o próprio Lula que disse que a Gleisi Hoffmann foi escolhida pela sua beleza para aproximar o governo do Congresso. Imaginem se fosse Jair Bolsonaro falando uma coisa dessas. Claro que, sendo o Lula, a esquerda petista, inclusive a própria Gleisi Hoffmann, que tinha todo o direito de se sentir ofendida, tratada como uma mulher objeto, né? Como um pedaço de carne, ou com a sua inteligência e capacidade argumentativa e de persuasão diminuída por conta dos seus atributos físicos, né? Mas a própria Gleisi Hoffmann, amante da lista da Odebrecht, que foi triturada pelo editor da Nação, Dias Toffoli, ela disse: repudia os ataques canalhas de bolsonaristas misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. E eu pensei que era o próprio presidente Lula que tinha dito que ela foi escolhida pela beleza, o que é, repito, bastante ofensivo. E cá entre nós não é a primeira demonstração de Lula de que ele sim é preconceituoso, machista, misógino e por aí vai. Maria do Rosário, não obstante, saiu em defesa da sua companheira e disse: o ódio da extrema-direita bolsonarista, destilado contra as mulheres que a enfrentam na política, incentiva a violência, que mutila e mata milhares de mulheres brasileiras. Ou seja, reagir à fala do Lula é que tem matado aí um monte de mulher. Não o Lula virar e falar que escolhe uma ministra de articulação por ela ser bonita. E o Globo mesmo colocou como manchete: Gleisi reage a ofensas de bolsonaristas. Desculpa, mas alguém tem que avisar na Globo que na própria Globo, alguém como Flávia Oliveira disse que não é razoável nem como piada, não é engraçado, é de mau gosto, deprecia uma mulher que acabou de se tornar ministra. Será que a redação do Globo está tomada de bolsonaristas? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, deputada Zanata, sua opinião sobre esse caso, essa polêmica também e a reação da esquerda após as falas, que não são as primeiras, né, desse calibre do presidente Lula. Eu sinceramente acho uma bobagem, né? Ele, claramente, o Lula é um tiozão e acabou fazendo essa piada, esse comentário aí, não é uma piada. Enfim, só que o que me traz o que me leva a fazer uma crítica
a esse comentário do Lula é justamente porque se você colocasse o Bolsonaro no lugar dele ou qualquer outra pessoa de direita, ele seria considerado misógino, machista, estaria transformando a mulher num objeto, mas como é o Lula, as feministas do grelo duro, né, as mulheres de grelo duro, e quem falou isso aí, grelo duro, foi o próprio Lula, então elas são submissas ao papai Lula. Ele pode falar tudo e ordenar que elas façam tudo, que elas ficam quietas. Então uma luta por igualdade de ocasião, porque se é aquele que elas obedecem, são submissas, elas ficam quietinhas. E vamos lembrar uma frase do Lula de 1979. Sabe o que ele falou? Feminismo, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Lula falou em 1979 isso, ao jornal Lampião da Esquina. Depois, né, quando a questão do voto das mulheres, né, querendo o voto feminino, ele começou a melhorar. Mas ele ainda é esse tiozão lá de 1979 da esquerda raiz, da esquerda assistencialista, e não dessa esquerda nova, vegetariana, woke, que nós temos hoje. E por isso ele acaba largando certas coisas. Uma das poucas vezes que eu concordei com o Lula foi uma fala dele, que ele disse o seguinte: ele tinha demitido alguma mulher, né? Porque assim, vocês lembram da imagem dele subindo a rampa, com as minorias ali, né? Uma mulher, tinha até cachorro, um índio, um negro. E aí ele sobe com essa imagem, né? E depois ele vai demitindo, começa a demitir uma mulher para botar um cara do Centrão, outra mulher para botar outro cara do Centrão, e aí o discurso vai caindo por terra. E ele falou um dia: ninguém tem que ser contratado por questão de gênero, né? Por questão de ser homem ou mulher. E eu concordo isso com o Lula, foi uma fala que eu concordei, né? Então, ele, no fundo, ele acha isso, que ninguém tem que ser contratado por ser homem ou mulher, mas ele tem que, às vezes, fazer um gestinho ali para as feministas submissas a ele, certo? Vamos falar agora dessa questão da Glaze. Ela não tem como criticar o Lula, certo? Ela é uma grande aliada do Lula, ela não vai criticar, por mais que ele faça piadinhas que ela considere machista. Então ela tem que contra-atacar falando que os bolsonaristas que são isso, que são aquilo, porque a Glaze também ela não tira o Bolsonaro de nenhuma frase. Ela fala uma frase, vai ter alguma coisa ali Bolsonaro, porque toda hora ela está culpando o Bolsonaro. Então, é uma grande hipocrisia, não à toa. Hoje em dia, o meu gabinete recebe pedidos de feministas, né? Tipo, elas não concordam com as coisas que eu defendo, né? A gente discorda em muitas coisas, mas eu já fiz audiência com feministas porque elas se sentem apagadas, né? As mulheres feministas e as mulheres como um todo se sentem no governo Lula que elas estão sendo diminuídas, né? Uma tentativa de deixar as mulheres invisíveis, porque agora só a pauta trans interessa. Não vamos esquecer que foi durante o governo Lula que agora não é mais mulher que gesta, né? É pessoa que gesta, não é mais mulher que vai parir. É pessoa que pariu. Ou então, pessoa que menstrua. Então, ele odeia tanto as mulheres que ele quer que a pessoa seja impedida de falar a palavra, de pronunciar a palavra mulher.